Tá bom? Podemos ir? Oi! Hoje a gente vai falar de Prosecco, ou será de Glera? Ah! Que coisa louca! Que coisa louca! Eu fiz um vídeo no canal sobre espumantes que eu falava que o jeito certo de abrir um espumante era fazendo pouco barulho assim, e eu não consegui, agora foi. E eu tô aqui com um legítimo Prosecco para te ensinar um pouco e falar um pouquinho da história desse clássico espumante italiano. Olha, no vídeo que a gente fala só sobre espumante, lembra que é o único tipo de vinho, o espumante na verdade, que a gente pode virar um pouquinho a taça para servir ele, até serve um pouquinho mais, ó. E serve-se mais ou menos isso aqui, ó, que é um pouquinho da metade para cima da taça de espumante. Nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre Prosecco. Eu posso chamar todo espumante de Prosecco? O que você acha? Não. Na verdade, Prosecco é denominação de origem hoje em dia. Então, nem sempre foi assim, já te explico por quê, mas hoje é denominação de origem. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas por que alguns produtores aqui no Brasil chamam de Prosecco e tem gente que fala que está errado? Na verdade, não é que está errado. É que no passado, a uva Glera era chamada de Prosecco. Esse era o nome da uva. Hoje em dia, não é mais assim. Lá na região do Vêneto, nordeste da Itália, essa uva nasceu e foi chamada assim de Prosecco. Só que chegou um momento da história que os italianos, principalmente lá da região de Valdobbiadene, que é dentro do Vêneto, decidiram transformar Prosecco em denominação de origem. Porque daí eles não disseram que era simplesmente o nome da uva. Eles atrelaram isso ao método de vinificação e determinaram a região que se podia fazer Prosecco. Então por isso que não está totalmente certo quando você encontra no rótulo de algum espumante brasileiro Prosecco. Na verdade, se você for seguir regras internacionais, na verdade convenções internacionais, porque essa regra é italiana, mas uma convenção internacional, você vai legitimar um Prosecco vindo da Itália. Aqui no Brasil, para os produtores que põem Prosecco no rótulo, na verdade eles estão fazendo um espumante com a uva Glera, mas não na denominação de origem Prosecco. A uva é a mesma, mas a denominação de origem só vale para a Itália. Então um Prosecco legítimo tem que ser feito 100% com a uva Glera dentro da região do Vêneto, na Itália. Não existe uma restrição quanto ao método de vinificação. Para ser um Prosecco, você pode fazer com o método Charmat ou Champenoise. Lembrando, esse método a gente falou, explicou tintim por tintim de cada um deles no vídeo de espumantes aqui do canal, confere lá. Então você pode fazer tanto com Champenoise quanto com Charmat, mas a grande maioria dos produtores de Prosecco na Itália usam o método Charmat, que é um método um pouquinho mais barato que o Champenoise, um pouquinho menos trabalhoso, só que também gera espumantes um pouquinho menos complexos. Mas eu não estou falando que Prosecco é pouco complexo por conta disso, muito pelo contrário, tem Proseccos maravilhosos. Quem eu trouxe aqui para vocês foi o Moinè Prosecco, que é um DOC de Treviso, que fica dentro lá do Vêneto. A maioria, grande maioria dos Proseccos feitos na Itália são espumantes para serem refrescantes mesmo, não é espumante para você guardar muito tempo, estou falando da maioria, tá? Existem Proseccos que podem ter um pouquinho de período de guarda, mas a grande maioria é para você colocar no balde de gelo, beira da piscina, dia de calor, perfeito para Prosecco. Inclusive, os italianos até comemoraram recentemente que eles acabaram passando a produção de champanhe na França, e isso foi comemorado lá na Itália, porque, poxa, a primeira vez na história que eles passaram em números absolutos lá de litragem de espumante, né? O Prosecco passou o champanhe. Quando a gente fala de Prosecco, a gente fala de leveza, de frescor. A perlage desse Prosecco aqui, que é o Prosecco Moinè, ela tá bem persistente porque a gente foi conversando aqui e a perlage, que na verdade é a borbulha, ela se manteve. Isso é sinônimo de coisa legal no espumante. E quanto mais fina for essa borbulha, é considerado também uma nobreza desse espumante. Então vamos para as notas de aromas e sabores do Prosecco. Isso é típico, esse é um Prosecco típico, ou seja, frutas brancas, flores brancas, um pouquinho de damasco, de frutas secas, mas muito leve e muita mineralidade, né? Essa mineralidade é típica lá da região do Vêneto.
Isso indica até no aroma um espumante refrescante, que é a condição mesmo, que é a motivação maior de se fazer lá o Prosecco. Eles procuram mesmo frescor, vivacidade. Diferentemente de champanhe, por exemplo, lá na França, que eles costumam fazer espumantes mais carregados, mais complexos e mais densos, que são espumantes até muitas vezes feitos para mais longevidade, né? Um espumante para maior guarda. Prosecco não, principalmente esse estilo aqui de Prosecco, que nem é safrado, inclusive, né? Ele não mostra a safra aqui. Isso permite que o produtor faça corte, blend de uma safra com a outra. Ele, quando não é safrado, geralmente indica, olha, consome esse espumante o quanto antes, porque a riqueza dele está na juventude dele, está no frescor dele. Então agora vamos à prova. Muito legal. É o que eu estava falando. Muito frescor. Uma característica típica de espumante é a acidez, então a língua saliva bastante. Isso é legal para harmonizar com canapé, com queijo mais leve, por exemplo. Comida japonesa que fica bem legal, ou com nada, né? Para ser uma bebida de entrada, né? Uma bebida para ser servida de entrada aí quando você for fazer um jantar. Então foi isso, foi o vídeo dedicado ao Prosecco e à uva glera. Quem me ajudou a explicar sobre ele ou ela para você foi o Moïnet Prosecco, lá de Treviso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo e viva o verão. Bom espumante para você, Prosecco.